Bom dia, tudo bem? Me chamo Odair e hoje nós vamos falar sobre duas funções extremamente poderosas e fundamentais para a ciência da computação: as funções exponenciais e as logarítmicas. Elas formam uma dualidade gigantesca no desenvolvimento de software. De um lado, as funções exponenciais, elas ditam a força da criptografia que nós temos, por meio de um crescimento tão grande que nem supercomputadores conseguem vencer algumas coisas por força bruta. Já do outro lado, a escala logarítmica, ela é o contrário. É, é o sonho de qualquer engenheiro de performance, sendo a base para algoritmos de busca extremamente rápidos. Começando agora com as exponenciais, uma função exponencial é aquela onde a variável dependente, o x, se encontra no expoente. Ela vai ser escrita mais ou menos dessa forma, de forma genérica. f de x é igual a uma base, nesse caso a, elevado a x. É importante ressaltar que essa base ela precisa ser maior que zero. Caso não seja maior que zero, o comportamento dessa função vai ser extremamente anômalo e difícil de prever. Então, o domínio dela exige que o a seja maior que zero. E caso o a seja zero, o expoente não pode ser zero, porque zero elevado a zero é uma indeterminação, mas zero elevado a qualquer outro número vai ser zero. Não vai mudar nada, vai ser uma constante, basicamente. Bem, é, quando essa base ela é maior que um, a curva ela decola de uma maneira extremamente assustadora, extremamente rápida. É um crescimento. Bateu o olho, perdeu. Na computação, a gente chama esse fenômeno de explosão combinatória. É exatamente essa matemática que protege os dados que estão presentes na internet. Uma chave criptográfica AES de 128 bits, por exemplo, ela exige que o invasor tente 2 elevado a 128 combinações para conseguir invadir por força bruta essa criptografia. Isso equivale a mais ou menos 39 dígitos. É um número extremamente grande. Mesmo que toda a capacidade computacional da Terra tentasse decifrar essa criptografia, levaria bilhões de anos para você conseguir chegar na resposta que você precisa. O crescimento exponencial, na prática, ele cria barreiras de segurança digital intransponíveis, caso seja usado da maneira certa. Porque se você não pensar muito bem quando você está desenvolvendo um software, isso pode acabar sendo um problema e não uma solução. E é aí que a gente entra nos logarítmicos. O logaritmo ele é o inverso da função exponencial. Então, perguntar o logaritmo de um número é descobrir qual potência a base precisa ser elevada para chegar até ele. Por ser uma operação inversa da exponenciação, é, o gráfico ele herda uma restrição crucial. O domínio exige que x seja estritamente maior que zero. Como é uma inversão, ao invés da base ser a base, a letrinha A, nesse caso no texto está usando B, fosse maior que zero, aqui como é uma inversão, é o x que precisa ser maior que zero. Então você vai ter uma restrição que é extremamente maior, porque daí ela é no domínio da função. Então não importa a sua base, o x não pode ser menor que zero. E isso cria uma assíntota. Eu esqueci de comentar, mas no exemplo passado das exponenciais, a assíntota criada ela é horizontal. Ela vai sempre tender a zero. Sempre não, né? No caso, a forma genérica dela ela vai sempre tender a zero. Já aqui é o contrário. Como a assíntota ela é horizontal, ela é um caso pior para matemática, porque você vai tender ao menos infinito, ou dependendo do caso, ao infinito positivo. O que é uma dor de cabeça bem maior quando você vai pensar em matemática. Porém, na programação, o logaritmo de base 2 é o nosso melhor aliado para alcançar a eficiência máxima. Quando aplicamos a estratégia de dividir para conquistar, a famosa busca binária, nós contamos o volume de dados pela metade a cada iteração, graças à taxa de crescimento no logarítmica. Encontramos um item específico em meio a 1 milhão de registros, exige no máximo umas 20 comparações. É o oposto do exponencial. O logaritmo ele ajuda a achatar o crescimento, ou seja, a aumentar a performance. Então, mesmo se você tiver um número massivo de dados, a diferença do tempo para um número menor não vai ser tão grande, o que é muito interessante para programas. Bem, mas como que essas operações elas são calculadas na máquina? É, o nível mais baixo do computador, ele não vai saber calcular
expoentes e logaritmos de forma nativa. O que ele sabe é multiplicar, somar, dividir, subtrair, fazer operações extremamente básicas. Então, como que a gente pode chegar nesse tipo de cálculo? Bem, ele vai usar um tipo de cálculo para poder aproximar a curva usando polinômios. Então, a gente vai voltar para uma aula anterior que lida com um negócio mais simples para a gente poder fazer esse negócio mais complexo. O principal método é usando a série de Taylor, essa, essa somatória aqui. Que parece assustadora, mas na verdade ela é simples e muito interessante, porque ela ajuda em muitos casos. Bem, a série ela vai transformar essa função complexa, por exemplo, e elevado a x, em uma soma infinita de frações simples. Por exemplo, aqui tem um código explicando como faria essa transformação de calcular um número elevado a x utilizando simplesmente um laço de repetição. A cada passo, a gente multiplica o número anterior por x e dividimos pelo índice no topo. Assim, a gente resolve o fatorial e a potência de uma só vez, com multiplicações e divisões básicas, no fim acumulando tudo para uma variável resultado. O que é extremamente mais simples do que quebrar a cabeça tentando resolver de uma forma de uma forma não iterativa. E para finalizar, é sempre bom comentar novamente, sobre a simetria, sobre a inversão dessas duas funções. Ao plotarmos tanto a exponencial no caso, é com Euler, porque o logaritmo que a gente aplicou na calculadora é apenas o natural, que é com base e. Então, se a gente usar e elevado a x, a gente consegue ver que é como se a função x ali no meio fosse um espelho que mostrasse as duas funções certinho espelhadas uma com a outra. É, é isso.